Olá! Nesse encontro, conversaremos sobre espaços de convivência digital virtual, ECODES, na sociedade em rede. Inicialmente, apresentarei alguns conceitos fundamentais, tais como espaço, espaço de convivência, digital, virtual, para só então passar a construir a conceituação de ECODE. Na sequência, falarei da integração de diferentes tecnologias para a configuração de um ECODE. E para finalizar, discutirei a convivência digital virtual no contexto de uma sociedade em rede na era dos avatares. Iniciemos então pelos conceitos e contextualização. O termo ECODE, Espaço de Convivência Digital Virtual, surge do amadurecimento teórico resultante de pesquisas desenvolvidas desde 1998, relacionadas ao uso de diferentes tecnologias digitais virtuais em processos de ensino e de aprendizagem, a partir de uma abordagem interacionista construtivista sistêmica, que entende as tecnologias como potencializadoras do desenvolvimento sociocognitivo e afetivo dos sujeitos. Para conceituar ECODE, foi necessário ressignificar os conceitos de espaço, espaço de convivência, digital virtual, sobre os quais passo a seguir a discutir. Iniciaremos pelo conceito de espaço. O conceito de espaço vem se transformando ao longo da história. Numa visão kantiana, o espaço era entendido como algo demarcável, passível de delimitação, de localização, de forma absoluta. Mais tarde, após os anos 50, a partir de novas concepções científicas, advindas da física de Einstein, o espaço ganha uma nova dimensão e passa a ser compreendido como relativo. Nos anos 80, David Harvey aborda o conceito de espaço num contexto dialético, a partir do qual passa a ser compreendido como sendo, ao mesmo tempo, absoluto, existência material, relativo, relação entre objetos, e relacional, espaço que contém e que está contido nos objetos. Já em 1996, Milton Santos vai dizer que espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá. Assim, o espaço é produzido, e essa produção do espaço acontece por meio das relações sociais no movimento da vida, da natureza e da artificialidade, principalmente no processo de construção do conhecimento. Dando continuidade, conceituaremos agora o espaço de convivência. Conforme a representação gráfica, a configuração dos espaços de convivência ocorre no fluxo de interação entre os seres vivos e o meio, o que possibilita a transformação de ambos no viver cotidiano, entrelaçados pelas emoções, representações, perturbações e compensação das perturbações. No contexto educacional, um espaço de convivência se configura da seguinte forma. Conforme a representação gráfica, o educador tem um espaço que lhe é próprio, e os estudantes também têm um espaço que lhes é próprio. Assim, nas interações, educador e estudantes configuram um espaço de convivência que lhes é comum, onde todos são co-ensinantes e co-aprendentes, e onde há a transformação do estudante e do educador, e a construção do conhecimento. Quando não se configura esse espaço de convivência, pode estar ocorrendo somente a transmissão de informações, sem propiciar a transformação do estudante e do educador, tampouco a construção do conhecimento. Em propostas educacionais que utilizam as tecnologias digitais virtuais, a situação não é diferente. Isso ocorre porque, normalmente, há uma transposição ou uma reprodução das práticas pedagógicas adotadas em espaços presenciais físicos para os espaços digitais virtuais, não configurando novamente um espaço de convivência. Para finalizar essa parte de conceituação, abordarei o conceito de digital e de virtual.
O termo digital deriva de dígito, dígitos em latim, que significa dedo. Embora digital não esteja vinculado somente ao sistema informático e de tecnologias ligadas à computação, atualmente, quando falamos em digital, rapidamente lembramos-nos de tudo o que se relaciona à computação. Para Levi, o conceito de digital implica na ação de digitalizar. Digitalizar uma informação é traduzi-la em números. Os dígitos possibilitam que as informações codificadas em números possam circular nos fios elétricos, informar circuitos eletrônicos, polarizar fitas magnéticas, traduzir em lampejos nas fibras ópticas e assim por diante. As informações codificadas digitalmente podem ser transmitidas e copiadas quase que indefinidamente, sem perda da informação, pois são reconstituídas após a transmissão. Já o termo virtual deriva do latim medieval, virtualis, que vem de virtus, força, potência. Assim, virtual pode ser entendido por tudo aquilo que existe em potência e não em ato. Em termos rigorosamente filosóficos, o virtual não se opõe ao real, mas ao atual. Virtualidade e atualidade são apenas duas maneiras de ser diferentes. Assim, o virtual é real, possui uma realidade, uma existência, mas uma existência de uma natureza diferente, uma natureza digital virtual. Como, por exemplo, imagine um grupo de 30 pessoas que se encontra 2 vezes por semana para discutir assuntos relacionados ao problema do aquecimento global. Além de discutir, esse grupo possui objetivos e interesses em comum, o que lhes possibilita realizar ações para melhorar a sua qualidade de vida, a dos seus semelhantes e, portanto, a do planeta. Podemos dizer que esse grupo de pessoas é uma comunidade, certo? Agora imagine outro grupo. Os integrantes são de diferentes países, formando uma rede na qual nenhum deles se conhece fisicamente, mas se conhecem por meio de seus avatares. Todos são membros de uma comunidade online, que interage em um mundo digital virtual em 3D e organiza suas ações dentro desse ambiente, aplicando-as tanto no contexto do mundo digital virtual em 3D, com os demais avatares que visitam esse mundo, quanto em seus locais de residência no mundo físico. Podemos dizer que essa comunidade não é real? Que ela não existe? Por ser virtual? Ainda temos uma comunidade? Sim, entretanto, constituída por uma natureza digital virtual. Nessa comunidade, os participantes não conhecem os seus corpos físicos, porém conhecem os seus avatares, ou seja, o eu digital virtual de cada um. Eles não estão presentes fisicamente, mas de forma digital virtual, em um mesmo ambiente que é também de natureza digital virtual. Vejamos um trecho do filme Matrix que irá nos ajudar a compreender essa nova realidade. This isn't real. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. This is the world that you know. The world as it was at the end of the 20th century. It exists now only as part of a neural interactive simulation that we call the Matrix. You've been living in a dream world, Neo. Nesse trecho, Neo parece confuso após constatar que está dentro de um programa de computador e, ao tocar uma poltrona vermelha, questiona Morfeu sobre se ela é ou não real. Morfeu, então, problematiza, perguntando a Neo: o que é real? Como ele define o que é real? Se entende como real o que consegue sentir, cheirar, provar, ver, dizendo
que se for isso, então o real seria simplesmente sinais elétricos interpretados pelo cérebro. O virtual envolve a percepção, cuja função é trazer o mundo aqui. Os sistemas de realidade virtual possibilitam a experimentação. Hoje, podemos quase reviver a experiência sensorial completa de outra pessoa. A projeção também faz parte deste mundo virtual. A projeção da imagem do corpo é associada à noção de telepresença. Porém, a telepresença envolve mais que a simples projeção da imagem. Os sistemas de realidade virtual transmitem mais que imagens. Transmitem uma quase presença, ou o que alguns teóricos estão denominando de presença transportada. Assim, espaços digitais virtuais são constituídos por hardware e software e podem envolver ambientes virtuais de aprendizagem, metaversos, mundos digitais virtuais, comunidades virtuais de aprendizagem, de relacionamento e de prática, comunicadores instantâneos, webblogs, correio eletrônico, agentes comunicativos, dentre outros. No contexto educacional, o desenvolvimento de práticas pedagógicas utilizando tecnologias digitais virtuais precisa possibilitar a configuração do espaço digital virtual em espaço digital virtual de convivência. É a partir desse quadro que surge o termo ECOD, que vem se construindo teoricamente ao longo do tempo e representa a síntese do estabelecimento de relações e articulações realizadas a partir do resultado de diferentes pesquisas que venho desenvolvendo nesses últimos 10 anos. De acordo com essas pesquisas, um ECOD compreende diferentes tecnologias digitais integradas, tais como AVAs, mundos virtuais em 3 dimensões, nos quais a interação ocorre entre sujeitos representados por avatares, humanos virtuais ou bots, agentes comunicativos, criados e programados para a interação, dentre outros, que juntos favoreçam diferentes formas de comunicação, pela linguagem escrita, o texto, linguagem magética, as imagens, linguagem gestual, o movimento, e a linguagem oral, através da fala, do som, reunindo todas essas linguagens num único espaço de interação. Ainda, pelo fluxo de comunicação e a interação entre os sujeitos que estão presentes nesse espaço e também pelo fluxo de interação entre os sujeitos e o meio, ou seja, o próprio espaço tecnológico. Assim, um ECOD pressupõe fundamentalmente um tipo de interação que possibilita aos sujeitos que habitam esse espaço configurá-lo colaborativamente e cooperativamente de forma particular, ou seja, por meio do seu viver e do conviver. Falaremos agora da integração de tecnologias. Atualmente, no contexto da Web 2.0, Web 3.0 e Web 3D, busca-se cada vez mais a integração de diferentes tecnologias digitais, e essas podem ser utilizadas no âmbito educacional, possibilitando diferentes formas de comunicação e de interação, por meio do uso de linguagens específicas de acordo com a sua natureza e objetivos. Assim, um ECOD pode integrar diferentes tecnologias digitais virtuais, tais como ambientes virtuais de aprendizagem, que são softwares criados para possibilitar o desenvolvimento de processos de ensino e de aprendizagem via web, bem como o seu gerenciamento. Os AVAs podem disponibilizar uma série de ferramentas para potencializar processos de interação, de colaboração e de cooperação. Atualmente, um dos AVAs mais utilizados é o Moodle. Uma outra tecnologia que podemos falar no contexto da integração de tecnologias num ECOD é o MDV 3D, que são cenários dinâmicos com representação em 3 dimensões, nos quais o ambiente se modifica em tempo real, à medida que os usuários vão interagindo com ele. Assim, podemos dizer que mundos virtuais são mundos paralelos ao mundo físico? Ou seria melhor dizermos que são representações a partir dos mundos que conhecemos ou imaginamos, sendo assim mundos de outra natureza? Um MDV 3D
pode reproduzir de forma semelhante ou fiel o mundo físico, ou pode ser uma criação diferenciada, desenvolvida a partir de representações espaciais imaginárias, simulando espaços não físicos para a convivência digital virtual. Esses mundos podem ter leis próprias, nos quais podemos usar todo o poder da nossa imaginação, pois não estamos presos às regras físicas. Uma outra tecnologia sobre a qual podemos falar ainda no contexto do ECOD diz respeito à tecnologia de agente comunicativo. Agente é um sistema que está localizado em algum ambiente e que pode realizar ações autônomas, conforme o objetivo para o qual foi criado. Um agente comunicativo é uma entidade digital virtual que tem uma representação visual e é capaz de fazer parte de uma conversa, também denominado ECA. Para ser considerado um ECA, é necessário ter aparência humana, comunicação corporal, protocolo de comunicação natural, multimodalidade e desempenho de um papel social. O principal requisito da definição de um ECA é a personificação de uma interface que represente um humanoide, o qual pode assumir diferentes formas. A comunicação corporal permite adicionar uma carga de emoção na interação, tornando-a muito mais rica e sutil. No processo de comunicação homem-ECA, menus e botões dão lugar à linguagem, favorecendo uma relação mais natural possível, tendo como referência o cotidiano das relações sociais face a face. Em função da necessidade de desempenhar um papel social, um ECA pode representar a figura de uma pessoa de vendas, um guia turístico, um monitor, dentre outros. Como exemplo, podemos citar o CEMEN, que é um projeto que está sendo desenvolvido por uma equipe internacional de cientistas liderada por DFKI, o Centro Alemão de Inteligência Artificial. O professor Roddy Cole lidera a equipe. A intenção é criar um agente que irá analisar os sinais não verbais dos seus utilizadores humanos a fim de determinar as respostas. Passaremos agora a discutir sobre a configuração de um espaço de convivência digital virtual. O uso de ECODs nos processos de ensino e de aprendizagem ainda é recente. No entanto, por meio de resultados de pesquisa, é possível perceber que essa tecnologia potencializa os processos de comunicação, de interação, ampliando significativamente, pois os sujeitos que a utilizam podem estar digitalmente presentes nesses mundos, por meio do personagem que o representa, o avatar, possibilitando desta forma a experimentação, a ação, a interação e a vivência por meio da telepresença. Esse avatar representa um eu digital virtual e pode se deslocar no espaço em 3 dimensões, caminhar, correr, voar, pular. Pode interagir, se comunicar, seja por meio do chat escrito, do diálogo oral, dos gestos, pode realizar ações como dançar, sorrir, chorar, acenar, abraçar, dentre tantas outras. E ainda pode representar graficamente seus conhecimentos, seus sentimentos, por meio da construção de objetos e de espaço em 3 dimensões, podendo animá-los, programá-los para que possam exercer funções específicas. Em nossas pesquisas, investigamos os processos de interação dos sujeitos com os mundos, buscando identificar onde está o focus e o nimbus no momento da interação. O focus representa o aspecto sobre o qual o sujeito foca a sua atenção, e o nimbus, o que fica em segundo plano. Observamos então que para alguns o focus está na interação com o meio, na representação em 3D em si, ou seja, na possibilidade de explorar lugares, personalizar o avatar, construir objetos em 3 dimensões, ficando a interação, a comunicação com os demais avatares que povoam esse espaço como nimbus, ou seja, o sujeito percebe, porém não está no centro do seu interesse naquele momento. Já para outros sujeitos,
O foco está justamente na interação com os demais, no processo de comunicação, ficando a interação e a exploração do ambiente gráfico em 3 dimensões como nimbos. Isso varia de sujeito para sujeito, de acordo com sua idade, sexo, interesse, dentre outros. A partir de nossas pesquisas, podemos dizer ainda que a aprendizagem em ECODES se desenvolve por meio de fazer e compreender, ou seja, é fundamental para a familiaridade dos sujeitos com essa tecnologia que possam vivenciar situações de aprendizagem utilizando essas tecnologias num movimento de ação, reflexão e ação. Isso favorece o processo de aprendizagem quanto ao uso dos recursos computacionais, bem como a tomada de consciência sobre como ocorre seu processo de aprendizagem. Fatores como o nível de autonomia e autoria dos sujeitos que interagem com o ECODE foram identificados como elementos fundamentais, possibilitadores do desenvolvimento da aprendizagem. A autonomia surge em função da perturbação que esse espaço provoca no sujeito no que se refere à necessidade de novas formas de se deslocar, de se comunicar e de realizar ações. Já a autoria surge no momento em que o sujeito se permite ser autor no espaço, ou seja, agir, interagir, representando o seu conhecimento por meio da linguagem oral, textual, gráfica e gestual. Entretanto, o uso de ECODES, de forma a conferir um empowerment, ou seja, um empoderamento com relação à construção do conhecimento, depende da compreensão que os envolvidos nos processos de ensino e de aprendizagem possuem. Se o professor não se apropria dessa tecnologia e não muda o seu paradigma do que entende por aula, de como compreende que acontecem os processos de ensino e de aprendizagem, ou de como se estabelecem as relações entre professores e estudantes nesses novos contextos, nesses espaços de hibridismo tecnológico, ele poderá ter certa dificuldade de enxergar as potencialidades dos ECODES para a educação. E assim estaremos falando simplesmente de uma novidade e não de uma inovação. No contexto da inovação, um ECODE pode se constituir enquanto laboratório para a descoberta e o desenvolvimento de experiências educacionais e sociais. No entanto, precisamos lembrar que esses novos espaços precisam ser compreendidos como espaços diferenciados, complementares, e nunca em termos de substituição de outros espaços educacionais existentes, pois eles podem coexistir. Se a aprendizagem acontece na interação do sujeito com o objeto de conhecimento, e se esse sujeito constrói o conhecimento na interação com outros sujeitos, então a interação se institui como principal elemento de um processo educativo. É justamente pela variedade de possibilidades de interação com o objeto de conhecimento e com os demais sujeitos que os ECODES oferecem muito mais do que a educação à distância, tal como a conhecemos atualmente, cuja base é predominantemente a interação textual. No entanto, a inovação está vinculada à apropriação por parte dos professores pesquisadores, a fim de que possam compreender um ECODE no contexto da sua natureza específica, o que exige novas metodologias, novas práticas e processos de mediação pedagógicas de acordo com as potencialidades que oferece. Num ECODE, os sujeitos são autores, convocados a experimentar o processo de aprendizagem em ação, na construção do conhecimento de forma colaborativa e cooperativa, onde a autonomia é o pano de fundo que movimenta a constituição de um ECODE. Num ECODE, observamos que por meio da participação ativa, os sujeitos vivenciam o processo de aprendizagem, realizam trocas e também experimentam a telepresença via avatar, o que permite a eles atuarem e cooperarem. A interação acontece de forma lúdica, pode ser uma aventura, uma brincadeira, um faz de conta, no qual adultos constroem aprendizagens ao virtualizar um mundo com suas intenções e implicações,
construindo e reconstruindo saberes, interagindo e cooperando. Novamente, é importante ressaltar que as relações estabelecidas por meio das tecnologias digitais virtuais, principalmente no contexto de um e-code, não substituem as relações físicas, mas sim podem ampliá-las, complementá-las, enriquecê-las. As relações digitais virtuais e as relações físicas coexistem. Passaremos agora a discutir sobre a convivência digital virtual, a sociedade em rede na era dos avatares. Castells, sociólogo espanhol, comenta sobre a revolução que as tecnologias da informação e da comunicação estão provocando na sociedade, remodelando-a num ritmo frenético. As redes interativas estão criando novas formas e canais de comunicação, moldando a vida e simultaneamente sendo moldadas por ela. A tecnologia não determina a sociedade, nem a sociedade escreve o curso da transformação tecnológica. O resultado final depende de um complexo padrão interativo. A tecnologia é a sociedade, e a sociedade não pode ser entendida ou representada sem suas ferramentas tecnológicas. Assim, o que caracteriza essa revolução não é a centralidade de conhecimentos e informação, mas sim a aplicação desses para a geração de novos conhecimentos e de dispositivos de processamento, comunicação da informação, criando assim um ciclo de realimentação cumulativo entre a inovação e seu uso. Esse ciclo de realimentação, entre a introdução de uma nova tecnologia, seus usos e seus desenvolvimentos em novos domínios, acontece numa velocidade muito grande. A difusão da tecnologia amplifica seu poder de forma infinita, à medida que os usuários apropriam-se dela e a redefinem. As novas tecnologias da informação não são simplesmente ferramentas a serem aplicadas, mas processos a serem desenvolvidos. Usuários e criadores podem tornar-se a mesma coisa. Desta forma, os usuários podem assumir o controle da tecnologia. Pela primeira vez na história, a mente humana é uma força direta de produção, não apenas um elemento decisivo no sistema produtivo. Assim, a integração crescente entre mentes e máquinas está alterando fundamentalmente o modo pelo qual nascemos, vivemos, aprendemos, trabalhamos, produzimos, consumimos, sonhamos, lutamos ou morremos. Está ocorrendo uma transformação tecnológica mais profunda, a das categorias segundo as quais pensamos todos os processos. Tudo isso está fazendo surgir uma nova cultura, a cultura da virtualidade real, de acordo com Castells. Um sistema de comunicação que gera virtualidade real é um sistema em que a própria realidade, ou seja, a experiência simbólica, material das pessoas, é inteiramente captada, totalmente imersa em uma composição de imagens virtuais no mundo do faz de conta, no qual as aparências não apenas se encontram na tela comunicadora da experiência, mas se transformam na experiência. Viver num mundo digital virtual em 3D durante muito tempo pode despertar no avatar o sentimento de pertença, que é compartilhado por todo o espectro de avatares regulares. Os avatares existem nos MDVs 3D como nós existimos na sociedade. Eles criam sua própria sociedade e sua própria cultura da virtualidade real. Para refletir, deixo para você a seguinte problematização. Dentre as tecnologias existentes, podemos considerar os AVAs enquanto impulsionadores de modificações na forma como o sujeito se relaciona com a informação, com o conhecimento, oportunizando a ressignificação de formas de interação e de convivência. Entretanto, a construção desses ambientes, em sua maioria, está baseada quase que exclusivamente na linguagem textual
e em algumas imagens em 2 dimensões. Assim, o que pode representar para a aprendizagem do sujeito ter como objeto de interação um espaço de convivência digital virtual que favoreça diferentes formas de comunicação, ou seja, linguagem oral, pela voz, linguagem escrita, texto, linguagem imagética, imagens, linguagem gestual, movimento? Como podemos pensar numa proposta tecnológica que reúna todas essas linguagens num único espaço de interação, ou seja, que inclua a tecnologia de AVAs, mundos virtuais em 3D e agentes comunicativos, criados e programados para a interação? Uma vez que se trata de um mundo de outra natureza, com características específicas e regras que podem ser construídas no viver e no conviver pelos seus habitantes, será que não poderíamos pensar em experimentar novas formas de organização social, de convivência, as quais, quem sabe, possam se constituir no ensaio para o mundo presencial físico? O que podemos aprender com essas tecnologias com relação à forma como nos relacionamos? No encontro de hoje, conhecemos melhor a temática de espaços de convivência digital virtual, ECOD, na sociedade em rede. Iniciei apresentando alguns conceitos fundamentais, tais como espaço, espaço de convivência, digital virtual, e então conceituei ECOD. Na sequência, falei da integração de diferentes tecnologias para a configuração de um ECOD e, para finalizar, discuti a convivência digital virtual no contexto de uma sociedade em rede na era dos avatares. Espero que todas essas informações possam ter contribuído significativamente para a sua aprendizagem. Como dicas de estudo desse encontro, eu sugiro a leitura do artigo Metaversos, Novos Espaços para a Construção do Conhecimento, de minha autoria e de Luciana Bax, pela revista Diálogo Educacional, da editora PUC Paraná. O artigo, também de minha autoria, ECOD, a criação de espaços de convivência digital virtual no contexto dos processos de ensino e aprendizagem em metaverso, da revista IHU Online, do Instituto Humanitas, da Unicinos. E como última dica, eu sugiro um outro artigo, também de minha autoria, cujo título é Web 3.0, TMSF, Web 3D, ECODES, um futuro muito presente na educação à distância, que está no Fórum de Pedagogia e 10ª Semana Acadêmica do curso de Pedagogia 2008, desenvolvido pela Unicinos. Bons estudos para todos.